Olá, boa tarde a todos. Está aqui eu, Marcel Dias, e o senhor Roberto Saege. Estaremos apresentando... Sarge, obrigado pela correção. Estamos aqui para falar sobre o trabalho de análise de algoritmo, que é trabalhar com alguns algoritmos da sequência de Fibonacci, para poder verificar a complexidade desses algoritmos. Estaremos trabalhando com 4 algoritmos, que estaremos vendo logo a seguir. Bom, mas afinal, o que é a sequência de Fibonacci, né? Então, a gente tem lá no livro do Cormen que ele conceitua lá o Fibonacci, que é definido pela sequência, né, de recorrência, sendo que essa função de Fibonacci, ela inicializa pelos números 0 e 1, que são os primeiros termos da sequência, e por meio da sua função de recorrência, que é f de n-1 mais f de n-2 para todos os termos maiores que 1. Né? Então, a gente tem uma sequência que ela vai crescendo na prática, né? Depois dos 2 primeiros termos, o próximo termo é a soma dos 2 anteriores, e assim sucessivamente. A gente tem até uma representação visual aqui apenas para poder dar uma forma lúdica, né, de uma das representações visuais do Fibonacci, é onde tem aí o crescimento de um quadrado. Né? Por meio de um quadrado, o próximo é a soma dos lados desses 2 primeiros quadrados, e assim sucessivamente, que vai pegando a soma dos 2 maiores lados do quadrado, e ele vai formando os quadrados, como tem ali 5 e 8, a soma deles vai dar o próximo quadrado, a lateral dele deu 13, e a soma do 13 mais o outro anterior, 8, que vai dar 21, e assim sucessivamente, a gente reconhece um padrão de Fibonacci. Nesse trabalho, nós fizemos a implementação de 4 algoritmos. Primeiro, esse algoritmo recursivo, que foi apresentado em aula. Depois, nós fizemos a apresentação do algoritmo iterativo, também foi apresentado em aula, e do algoritmo matricial curto. O algoritmo matricial também foi apresentado em aula, só que só a parte de cálculo. Pesquisa, a gente descobriu que ele tratava de uma potenciação de matrizes. E o resultado do número do algoritmo fica por conta do expoente. Então, se eu tenho expoente 4, eu estou calculando o 4º elemento da série e assim sucessivamente. Bom, os algoritmos foram todos implementados em linguagem C++, usando a IDE de programação Eclipse. Ela foi escolhida porque ela é bastante flexível a nível da gente poder implementar maiores bibliotecas, que já estão todas prontas, né? Inclusive, nós trouxemos a biblioteca do projeto Arduino, que são bibliotecas para microprocessador, para controlar tempo. A nossa maior dificuldade foi justamente a medida do tempo. Em muitas implementações, o algoritmo chegava no final da representação numérica permitida pela linguagem num espaço de tempo muito curto, porque esse algoritmo, como todo mundo viu aí, ele cresce muito rápido. Então, acontecia dele chegar no limite da representação em questão de 1, 2 milissegundos. Então, a gente não conseguia fazer uma comparação muito válida entre a velocidade dos algoritmos. Aí, para contornar esse problema, nós usamos, né, Marcelo, a função de delay da biblioteca timer2.h do sistema do Arduino, para conseguir mensurar de forma uniforme o tempo de execução de cada um dos algoritmos. A gente colocou um delay de 1 milissegundo atrás de cada uma das operações ou das atribuições durante a função de cálculo da sequência Fibonacci. Então, essa função podia ser iterativa ou recursiva, e é ela que sofria a repetição dentro do loop. E fizemos isso daí em todas as nossas implementações por uma questão de homogeneidade e para a gente poder comparar de uma forma bem válida aí o desempenho de cada algoritmo. O Marcel agora vai começar a explicar os resultados que nós tivemos aí. Muito bem. Então, o que acontece, né? A gente conseguiu chegar nesse recursivo, né, percebendo que no começo ele tinha até um certo desempenho, só que ele já
começava a aumentar rapidamente, né, a curva de crescimento. Como vocês observam aqui, né, aqui temos aqui o eixo X, nossas entradas, e está crescendo aqui o tempo, né, de uma forma exponencial. A curva começa a crescer muito rapidamente. Então, entre poucos valores, você observa entre o valor 10 até o 14, já muda muito, já aumenta mais de 1.000. Então, e quando chega ali no último valor ali que a gente conseguiu fazer, né, com 20 elementos, que foi, né, o número de entrada ali de N, depois disso a gente começava a ter overflow, né? Então, perfeito. Ele estoura a capacidade de representação numérica da linguagem C muito rápido, mesmo usando o long unsigned int, que é o maior inteiro que a gente consegue representar no computador. O algoritmo é o iterativo, esse daí a gente fez uma coisa bem semelhante. O resultado é por conta aí do Marcelo. Muito show. Bom, então a gente tem aqui que a gente acabou falando rapidamente, mas aqui o recursivo a gente teve aí exponencial, então ele é da ordem de O de 2 elevado a N, então ele cresce muito rápido. E aí a gente chegou no segundo algoritmo, esse interativo aí, né, e percebeu, né, que ele usa apenas um laço for, né, e aí ele pulou a complexidade dele. Se a gente parar para observar as entradas, olha só, as entradas, né, com 5, 10, 15, elas foram crescendo de uma forma contínua, né, então com pouca variação. E a gente pôde perceber aí, né, nessa análise, que ele trabalha em ordem de N, né, então aonde ele tem essa chamada aí do laço de for e acaba aí tendo um crescimento linear. A reta, quer dizer, a representação do gráfico não fica uma reta perfeita por causa dos arredondamentos que ele faz na hora de calcular o tempo, né? Então, isso daí dá uma imperfeição, mas isso aí fica dentro do fator de arredondamento do próprio sistema que rodou ele. Bom, o próximo algoritmo foi o matricial. Esse daí é aquele que a gente pega uma matriz 1101 e eleva ela ao número que a gente quer achar do Fibonacci. Ele dá essa conta que está indicada aí. Ele tem bastante atribuição e bastante conta aritmética. Então, ele deu um número alto no início. Mas ele cresceu um pouco mais lento do que o algoritmo interativo, porque ele tem uma divisão, né? Essa divisão fez ele ter a complexidade de O log de N, porque ele divide N na última linha ali do fim C, né? Antes do fim enquanto. Essa divisão faz ele ser de complexidade logarítmica. Né? Então ele tende a crescer rápido no início, mas depois ele vai tendendo a acompanhar o eixo do X, né? E aí ele cresce bem mais devagar. O Marcel vai mostrar agora o gráfico. Muito bem. Aqui tem a representação, as entradas, que a gente trabalhou de 0 a 45, e conforme a gente foi dando entrada no algoritmo, ele crescia rápido no início. Mas depois ele começou acentuando, né? E aí começamos a perceber que esse crescimento era bem menor do que a gente esperava que ele continuasse a crescer. Né? Ou seja, ele é um pouco melhor do que o algoritmo linear, né? Ele acaba trabalhando um pouco ali a faixa de crescimento, né? Por isso que é importante a gente acabar trabalhando um número muito grande de entradas para poder perceber como que está crescendo aí o nosso algoritmo, para saber como é que está a complexidade dele no pior caso, porque é só depois que a gente percebe que ele acentua e continua crescendo, mas crescendo um valor muito abaixo do que um algoritmo linear que a gente trabalhou anteriormente. E o último algoritmo que nós implementamos, esse não foi dado em sala de aula, é o Memoization. Esse algoritmo, ele registra, né, os resultados dos cálculos num vetor. O cálculo dele e a atualização da memória dele, como fica tudo no vetor, ele leva umas 4 atribuições a menos. Então, faz com que ele fique um pouco mais leve do que o algoritmo interativo que a gente viu lá, o segundo. A complexidade dele também é o ADN, mas a curva dele por
por ele ter menos operações envolvidas, fica um pouco mais baixo. Bom, então a gente executou ele aqui com o mesmo número de entradas, 0,45, né? E aí vamos analisar o crescimento. Então, dadas as entradas aqui, a gente percebe que ele tem um crescimento linear contínuo. Então, conforme aumenta a entrada, o tempo também acaba aumentando proporcionalmente, né? Então, tornando claro que ele é um algoritmo do tipo linear. Se a gente fosse fazer aqui uma especificação, por exemplo, quando a gente o primeiro algoritmo Fibonacci, que é de recursividade, que a gente acaba chamando, né, n-1 mais n-2. O que acontece? Os valores da função que já foram calculados estão na memória. Então, acaba que ele acaba executando de uma forma, né, que chama apenas o número de elementos com a mesma quantidade, né, de entrada. Então, a execução, melhor dizendo, da função acaba ficando na ordem de n. Bom, e aí, para poder ficar mais claro, a gente colocou todos os gráficos dentro da faixa de valores que eles pertencem, para fazer uma análise gráfica. E aqui temos todos os 4 algoritmos trabalhados, né? Ao executar nossas entradas aqui na ordem que elas estão, a gente percebe que o recursivo ele já começa com os valores bem maiores e começa a aparecer bem antes dos demais algoritmos. Então, ele explode até mesmo de perceber o crescimento, né, vamos dizer assim, de uma forma considerável dos demais algoritmos, que acaba ficando muito abaixo da relação dos demais. Bom, conforme apresentado nesse gráfico, a sequência dos demais algoritmos em relação aí ao recursivo, ela fica minimamente aparecendo aqui nesse gráfico. Então, a gente resolveu, né, como esse gráfico explodia muito, né, o recursivo, acabamos que criamos um outro gráfico que apresenta melhor a solução, mas mostrando aí uma sobreposição de tendência, né? Então, o que vocês vão ver nesse gráfico aqui é o mesmo do anterior, só que para fins de visualização e análise, aí eles aparecem como se estivessem todos crescendo no mesmo ponto que estavam, só que sobrepondo ali o recursivo que acaba explodindo. Para tanto, a gente não coloca os valores de N aqui na reta, na linha, desculpa, para poder estar apresentando, porque uma hora ele vai acabar explodindo. E acaba aqui ficando mais simples a enfatizar como está a relação entre o interativo, o matricial e o memorization, que são os algoritmos que estão muito próximos das faixas de crescimento, né, e começa a variar após um período de entrada de tempo que acaba sendo calculado um tempo maior após uma quantidade de entrada. Então, a gente tem aqui, olha só, o crescimento em certo momento aqui no gráfico. A gente tinha ali aqui o interativo, ele vinha abaixo do matricial, e que é o nosso matricial, e que é de ordem de log de n, ele crescia muito, como explicamos no começo, ele começa a crescer uma faixa bem menor, né, do que o ritmo que estava crescendo anteriormente. Da mesma forma, a gente tem o memorization, que ele vem seguindo, né, e acaba também seguindo em ordem de n linear, da mesma forma que o interativo, e eles vão ali paralelamente um ao outro, e a ordem de log de n, que é o nosso matricial, ele fica abaixo da curva. Continuando aqui a curva, a gente consegue observar, né, depois de uma quantidade de dados bem significativa, que os valores aqui de ordem de n continuam de ordem de n, né, linear. O nosso algoritmo log de n, ele acaba ficando aqui um crescimento bem abaixo, um crescimento pouco. E nós temos o nosso recursivo, como explicado, não colocamos valores aqui, porque a gente sobrepôs e ele explodiu muito antes essa curva lá atrás, conforme nos slides anteriores, e aqui apenas para poder, fins didáticos, de apresentar de como que é essa explosão, né? Então, ou seja, uma explosão exponencial. Ele vem crescendo de uma forma significativa, mas ele aumenta muito rapidamente conforme a quantidade de dados de entrada vão sendo maiores ao longo né, que são inseridos. Esse tempo, né, cresce muito, então a complexidade é muito alta. Então, ele é um dos piores casos em relação, né, seu crescimento em relação aos demais algoritmos que a gente trabalhou aqui.
né? Então, aí a gente tem aqui nessa slide apresentando aqui, né, como é que fica a ordem de complexidade dos algoritmos, né? Então, a gente pôde concluir, né, a análise de complexidade, a gente tem ali uma faixa, né, de complexidade dos algoritmos, e que esses 4 algoritmos analisados ficaram nessa faixa aqui, aonde o algoritmo recursivo ele está ali nessa parte onde mais cresce, né, tem a maior explosão de crescimento. Né? E aí, uma das considerações que a gente leva no final desse trabalho, que a gente tem aquela pergunta, podemos fazer um algoritmo mais eficiente? Olha só, a gente está resolvendo a sequência de Fibonacci, é o mesmo problema nesse trabalho apresentando 4 algoritmos diferentes. Então, cada um tendo um crescimento diferente. Então, sim, é sempre necessária essa pergunta, né? E aí, isso nos leva a ver que o problema não necessariamente, né, é eficiente, o mesmo algoritmo é eficiente em todas as situações. E esse trabalho que a gente teve é uma análise empírica. O que a gente teve nas notas de aula da disciplina, a gente acabou trabalhando bastante uma análise matemática, onde avaliamos o número de instruções, avaliamos, né, o número de linhas de um algoritmo. Então, a gente avaliou o desempenho de uma forma matemática. Aqui, nessa apresentação, proposta foi que a gente fizesse um trabalho, uma análise empírica, para poder analisar como é que é o crescimento das entradas dos valores de N, né, da sequência de Fibonacci, e em relação ao seu crescimento de acordo com o tempo que é necessário para ser calculado. E isso aí envolve várias variáveis, né, como que tipo de computador que a gente está usando, como foi explicado no começo do Roberto, né, muitas vezes aí vai influenciar a CPU, a memória, vai influenciar até o tipo de compilador que a gente está utilizando, e pode influenciar o número de cada compilador, trabalha com um número de instruções diferentes para poder estar elaborando. Claro que, né, ao longo do tempo, a gente vai conseguir analisar de forma gráfica a curva de crescimento dos algoritmos, né? E daí a gente percebeu, de acordo com essa análise de dados, que a gente precisou de trabalhar com dados perversos. O que são esses dados perversos? Para a gente conseguir fazer uma análise para saber a ordem de complexidade, como é que esses algoritmos estavam crescendo ao longo do tempo, a gente teve que implementar o máximo de entradas possíveis, né? Ou seja, o pior caso possível, aumentando, para poder identificar como era essa ordem de crescimento, para poder analisar se essa nossa análise empírica estava batendo com a nossa análise matemática que fiz nas notas de aula. Uma coisa que ficou bem clara, que deu para ver bem, foi a diferença de quantidade de passos para resolver um algoritmo, também faz uma diferença muito grande. Nós vimos isso, que nós tivemos 2 algoritmos que são O de N, que dão retas, e um deu uma eficiência ligeiramente melhor, porque ele levava menos passos para fazer a mesma coisa. Então, a minha observação é essa aí. E aí a gente concluiu esse trabalho, trabalhando em cima de várias pesquisas, mas a gente colocou 3 referências principais aqui, que foi de Bax, né, estrutura de dados descomplicada, as notas de aula do professor, que foram fundamentais para poder concluir esse trabalho, e do livro ali de Thomas Forman, né, sobre algoritmos, teoria e prática. Obrigado por ter nos assistido. Obrigado também a todos.